E aí, galera, beleza? Estamos aqui em mais um Os Tios Podcast. Eu, tio Léo e o meu querido. E o Doug! É isso aí, rapaz! E sem mais delongas, a gente já vai começar aqui falando sobre o assunto que está acima da minha cabeça, acima da cabeça do tio Doug também. E aí, tio Doug, que parada é essa de as mães mais legais do cinema? Que Hoje, parada é essa de brother? hoje é dia de homenageá-las, né? As nossas primeiras super-heroínas das nossas vidas, as nossas mães, as mães de sangue, as mães de criação. Então vamos falar delas. Uma seleção assim de mães sensacionais, bem representadas no cinema. Certo, tio Léo? Então vamos É lá essa. começar. Bem-vindo ao Chios Podcast. Vem aí os Tios Podcast. Bem-vindos aos Tios Podcast. Bem-vindo aos Tios Podcast. O pessoal comenta aí para ver se qual é a sua mãe preferida do cinema. Comenta aí nas redes e vamos ver se a nossa lista vai bater com a de vocês. Vamos lá para a É nossa porque primeira vai mãe, trabalhar tio. 5 mães, né? Exatamente. 5 mãezinhas aí, rapaz, e ó, vai ficar bom. Primeira mãe, vamos lá. Tu vai falar ou eu falo? O que tu acha melhor? Não, você vai descrever o cenário da mãe. Não fala o nome ainda não. Vamos ver se as pessoas adivinham. Caraca, velho, o cenário dessa mãe. Gente, qualquer coisa que eu falar vai entregar. Mas vamos Então nessa. fala. Então, Por beleza. que essa mãe é Imagina legal? só. Porque é legal? Todo mundo no cinema tem medo que é de fim do mundo, certo? E é com este medo que esta mãe viveu durante muito tempo. E ainda pior, ela foi obrigada a transformar o filho dela num líder de uma rebelião contra as máquinas. Não, não é Matrix. Não é Matrix, vamos parar de pensar nisso, não é Matrix. Mas ela encarou, cara, Arnold Schwarzenegger. Ela teve que lutar com um robozão, parceiro. Agora eu entreguei geral. E aí, tio Doug, quem foi que lutou com o T-1000? Sarah Connor. Então, essa é a mãe peso pesado do cinema, cara. Ela enfrentou o T-800 do Arnold Schwarzenegger, depois enfrenta o T-1000 junto com ele, e depois ela volta junto com ele também para enfrentar outra fera também, entendeu? Pô, cara, é só assim, toda mãe é heroína, mas a Sarah Connor, ela é guerrilheira, heroína, ela é a mãe, é militante mesmo Pegadinha, dos agora anos 80 e pegadinha 90. para você, tio Léo. Qual o Lá nome da vem, lá vem. atriz Aí. que interpretou a Sarah Caraca, Connor nos três filmes? eu sabia o nome dela, mas não tô Ah, lembrando. Cara, eu sabia o nome dela. Essa eu sabia, assim, pesado. Mas então, vamos lá, vou para Cora. Linda Hamilton, não é essa? beleza. Agora, já que você tá vendo na É polêmica. colinha, agora eu vou te quebrar. Me diz o nome Ah, e mais duas Sarah Connor, que interpretou, né? Mais duas atrizes que interpretaram a Sarah Connor, e que também participaram de Game of Thrones. Olha só que colinha. cara, não, vai me ferrar. Eu não tenho como fazer, pô. Não tenho como. Mas, pô, eu me lembro acho que é uma série, não é isso? É, Eu me lembro, só não tô lembrando o nome da então atriz. tá, vou dar a resposta que eu vou ser bonzinho. Fala aí, eu não lembro o As nome da atriz. Crônicas de Sarah Connor, quem interpretou a Sarah Connor foi a Lina Ridley, que é a Cersei de Game of Thrones. Caraca, E, velho, Cissy Zone é uma padedel. E a outra foi e no quem? filme O Exterminador do Futuro Destino Sombrio, quem foi que interpretou a Sarah Connor foi a Emily Clarke. Quem é a Emily Caraca, a Clarke? mãe dos dragões. A A mãe dos Daenerys. dragões, parceiro. Daenerys. Uma Pô, brabo. curiosidade. Esse eu não vi. É Não por isso que viu, eu não né? sabia. A segunda eu realmente não vi ainda, não. Tem que ver. O Vou Destino falar a verdade. Sombrio, inclusive, o Arnold Schwarzenegger, ele é metal líquido, né? O T-800 é Caraca, metal líquido. Tu velho. não Agora foi sabia? interessante. Pô, é muito Não, porque eu maneiro. realmente não vi. Eu tenho que ver entre esses da saga, né? Da franquia, eu realmente não vi um ou outro. E aí, nesse caso, foi esse que me escapou da Daenerys aí. É, uma curiosidade, né? A Linda Hamilton treinou com os militares para poder fazer esses Sim. filmes. O James Cameron quase não filmou, né? Porque ele estava atarefado com outras
trabalhos. Ia Mas ser um aí, erro, né? exatamente, a Graças gente a não vai Deus ter que eu esse me prazo. meteu a mão. Porque Agora, sem mais demais. delongas, tio Léo. E agora? A próxima mãe, você é como? Você adora Pô, ela. cara, eu sou especialista para Dedéu. Assim, galera, o que eu disser também, eu vou ser sincero para você. Nesse episódio, galera, tudo que vocês ouvirem, de cara vocês meio que vão, pô, é essa mãe. Pronto, ponto final. E essa saga, ela mora no coração, e eu já falei zilhões de vezes que eu sou fãzaço. E logo, logo nós teremos, sim, a saga completa aqui neste programa, porque é incorreto não fazê-lo. Mas vamos lá. Imagine só você ter um casal de gêmeos do balacobaco. E, além disso, ter um outro ruivo, aí já entreguei tudo, né? Tem um outro ruivo lá, sem pé nem cabeça, amigo do menino do raio. Imagine só você no futuro ter nada mais nada menos que a bruxa mais inteligente do mundo como Nora. Olha, agora, parceiro, já juntou tudo. Quem é esta mãe que tem essa rapaziada na vida dela? Fala aí, Judô. É Quem é a a mãe? Pelo Molly. amor de Deus, fala o nome É direito. a Molly. Olha o quê? Olha o quê? A Molly Weasley. Boa, garoto! Ah, Galera, vou entregar aqui, porque eu sou olha desses que só. entrega. No começo, antes da gente entrar aqui na parada, o tio Doug meteu, em vez de Weasley, ele meteu Wesley. Olha aí, seria É, cara, eu pra vocês, pensei assim, ela deve ser a mãe do lateral do Flamengo, entendeu? Ou mais um safadão, né? Uma coisa ou outra. Mas não, rapaziada. Esta mãe luta pelos seus filhos do começo ao fim e ainda luta pelo filho que não é dela, é postição, que é o Harry Potter. Mas fala, tio Doug, quais são as coisas que acontecem com o Weasley? É uma das melhores personagens da saga Harry Potter. Ela tem aquela. Ela é mãe, cara. Se você tiver que descrever um personagem como mãe, é a Molly, porque ela cuida com tanto carinho dos seus filhos. Ela tem 7. Então tem que ter aquele jogo de cintura, né? Para cuidar dos 7 e ainda meio que adota o Harry Potter, né? E assim, uma Ela das cuida coisas. mais do Harry do É que exatamente, né? É sempre, Rony. é sempre um chocolatinho quente, uma comidinha, é Sim, aquele carinho sim. todo, é a mãe que todo mundo gostaria de ter. E assim, na Boa. hora que o bicho pega, ela não tiver que defender eles, né? Tem a cena lá que é clássica, você pensa assim, ela não vai fazer nada, e lá pro final do filme ela arrebenta lá a filha da mãe, né? Ela tem um confronto com a Bellatrix Stranger. Então, aquele confronto ali, você fica, caraca, essa mulher é braba mesmo. Ela ainda na Ai, frente da Gina, porque, por exemplo, a Bellatrix chega, né, a confrontar a Gina em si, aí a Molly já entra e fala, não, com a minha filha não. E aí fala, tipo, vaca, algo parecido. E aí parte pra dentro, entendeu? ela parece que essa frase que ela usa, né, em inglês lá, ficou bem marcado, né, para personagem. O nome da atriz é Julia Walters. Ela também quase não fez o personagem, também com a agenda tarifada, então tem essas questões também que a gente quase não vê ela interpretando essa Graças a personagem Deus, ela maravilhosa. E até agora, fica para pensar antes da gente ir, quem será que vai ser ela, a Molly Weasley, na série, hein? A não, gente tem que falar de algumas pessoas, mas esse rumor ainda não apareceu. Até né, um pouco complicado, né? Mas vamos esperar aí, galera. Fala aí, tio Doug, o que mais a gente tem? Qual é a próxima mãe? Tu vai entregar geral ou vai entregar uma parte ou outra? então, eu vou começar o contrário, eu já vou falar o nome. Evelyn Abbott. O inglês do garoto tá bom. Dificilmente, eu acho que só quem viu o filme mesmo que vai, na hora, reconhecer. Acho que até quem viu o filme. O nome dela é complicado, galera. Evelyn Abbott, ela é a mãe das crianças no filme Um Lugar Silencioso. E o Março. Imagine você ser uma mãe no universo de Um Lugar Silencioso. Você tem que cuidar dos seus filhos, você tem que dar à luz, você tem que sofrer sem emitir nenhum som, porque isso você pode perder o seu filho, perder a sua vida, porque nesse universo as criaturas que invadiram a Terra, elas são atraídas pelo som. Fez barulho? Já era, vai pro saco.
E ela. São 3 filmes, não é isso? Oi? É um, o dois e o início, não é isso? É, São 3 filmes. ela participa do primeiro e Do do um e o dois. segundo. Isso, verdade. Pô, a mulher já sofre, galera. Ó, pra quem viu, legal. Quem não viu, vai já ficar com a É dica. muito O bom. filme é muito bom. E Cara, foi o que o tio Doug falou. Ela é obrigada a passar por aquelas situações de mãe clássica, com ela, silêncio total. É muito ela, complicado. ela interpreta. A Emily Blunt interpreta a Evelyn. E ela é casada com John Krasinski, que é o diretor do filme e o marido dela no filme, entendeu? Essa curiosidade E interessante. que foi o 1, 2, Senhores, Senhor Fantástico da Marvel, Exatamente, né? exatamente. Ó, O filme foi um grande sucesso de bilheteria, rendendo mais de 300 milhões. Gerou mais duas continuações. A segunda continuação, ela vira protagonista, né? Porque o sim. marido dela não está mais na segunda. Encontrou Aí, Jesus. cara, é assim, para você ter uma ideia, tem uma cena que ela, não sei se você lembra, tio Léo, que ela tá descendo a escada, Pisa no prego. aí ela pisa no prego, Entra. isso, Puta, o prego entra e ela não pode, porque a criatura já está ali, ela não pode fazer barulho, Sim. tem que ficar calada, cara. É muito braba essa, cara. Aí, Doeu. poxa, Qualquer um no cinema deve ter feito. Ai, que dói é, muito. é, Brabo. excelente, cara, excelente filme. Essa mãe também, ela merece um troféu, porque cuidar de crianças naquele universo. Entendeu? Não é para qualquer mãe, não. Tem que ser pauleira. Não, Então, e tio o filme Léo. inteiro é uma cuca, né? Tipo, todo É, momento que um barulhinho que é feito, os bichos lá exatamente. já vão pra dentro e, cara, é muita ação. Se você ainda não viu, veja. Não vou dar Veja, spoiler, não. veja, Pelo veja, amor de veja Deus. que vale a pena. Vale a pena mesmo. Os três, gente, os três. E agora, tio Léo, esse a gente não. O nome não vou entregar, não. Vamos entregar a personagem. Vamos ver. Próxima, super-heroína, né? Na lista tem que ter uma super-heroína. E a Todas super-heroína. elas são, né? Todas elas É, são muito é. Mas essa é a super-heroína poderosas. das crianças, né? Então ela enfrenta desafios de ter uma família com superpoderes. Será que as Cara, pessoas vão lembrar de, cara, uma mãe com superpoderes, com um filho corretor, com uma filha que fica invisível, com um marido pô, super cara, forte? assim, tu meio que entregou geral agora, né? Entreguei, entreguei. Entregou geral mesmo. Mas, Tipo, se ela tem um marido super forte e filhos também com superpoderes, por acaso ela tem 3 filhos? É isso mesmo que você tá dizendo aí? São 3? eu Ou esqueci ainda do pequenininho, né? Que o ah, pequenininho tem 3 milhões de poderes. é por aí, cara. Ah, estamos falando de Então, quem, tio gente, Léo? pô, cara, assim, em inglês ela tem um determinado nome, mas eu vou entregar o nome dela em português, que é muito estranho. E agora há pouco a gente meio que ia sambar também com ele. É a senhorita Helena Pera. Helena Pera nada mais é do que o alter ego Mulher Elástica, parceiro. Nos 2 Exatamente. filmes, no primeiro ela mandou bem, mas no segundo ela meio que virou protagonista, não foi isso? Foi, Ela era a poderosa. ela ganhou um grande destaque, porque ela que podia exercer a função, né, de super-heroína. Cara, Mas isso também deu um brilhantinho é, poderoso pro pai, né? Ele virou. Os Incríveis, sucesso, primeiro, segundo, a animação melhorou muito. E para quem gosta da Helena Pera, para quem gosta do Beto e das crianças, principalmente daquele pequenininho lá, como é que é o nome dele, tio Léo? Zezé. Do Zezé, Zezé. aquele jeito. O Zezé é muito roubado. Eu quero ver o 3. O 3 já foi confirmado Então, pela o Disney. Zezé agora tem que ser. Há uma possibilidade dele estar maior, né? Será que eles vão colocar ele Acho que ele vai estar o tamanho do maiorzinho? Flash. Poxa, É, seria. Mas eles não seria costumam, né? interessante, né? É, Animações, eles não costumam envelhecer os personagens, né? Tirando mesmo do. Caraca! Dos brinquedos. Ai, meu Deus, Toy Story. Toy Story que o personagem lá, sim. ele Mas aí cresce. era necessário você fazer o É, dono do é. brinquedo, né?
Mas aí Agora, esse nos aqui tá mais Incríveis, tranquilo pra nos jogar, não. Incríveis eu não sei se vai ter esse pulo. No segundo não É, teve, porque o segundo é uma continuação quase que imediata sim, do primeiro. Então do primeiro, não tem passagem de tempo. sim. Esse agora pode ser, galera. Não estou dizendo que é não, ainda não bati um papo com os meus queridos colegas insiders aí, não. Mas quando a gente descobrir um pouco mais, a gente larga essa. Mas pensando sobre essa mãe poderosa, ela tem uma moto, a moto elástica. Ela esculacha no segundo filme, pilotando aquele motão poderoso, e também mostra toda a sua capacidade como heroína. Já no primeiro, ela já estava deixando o nosso querido até esqueci, o Senhor Fantástico, né? De cabelo em pé. Que ela casa com ele, rola toda aquela paradinha e tal, aí tem os filhos. E até é engraçado, porque quando o Síndrome, né, que nada mais é do que aquele garoto que queria muito ser, né, um super-herói, pelo menos ser o Robin do Senhor Fantástico não consegue, quando ele captura todo mundo, ele fala assim, ué, o Senhor Fantástico casou com a mulher elástica e você ainda tem esses filhos? Bom, vocês não tinham TV, né? Ainda mete essa, é muito show. Agora, tio Léo, para fechar a nossa lista, tem que ter uma mãe da vida real, certo? Claro que é da vida real que foi adaptado para o cinema, né, para a gente poder ficar na nossa área. Não que as nossas mães não mereçam também aqui uma homenagem, mas a gente vai falar aqui da mãe da vida real, da personagem vivida pela Sandra Bullock no filme Um Sonho Possível, que é a Lake Anne Troy. Não sei a Acho que pronúncia é Turoy, correta. Não alguma coisa sei a assim. pronúncia correta, porque esse nome é muito Não tem complicado, problema, não. não é É um brasileiro. bom indício para quem sabe inglês aí dos nossos queridos sobrinhos, pessoas que estão vendo, botar lá bonitinho. Ah, o nome é assim, para de palhaçada de ser dois aí. Não sabe inglês, não? Eu realmente não sei. Quem Mas sabe? esse filme ele é baseado em fatos reais, conta a história do personagem do Michael, que ele, Michael Ower. Howard, que ele se tornou um jogador de NFL, que é o futebol Também conhecido americano. como futebol americano, rapaz. Exatamente. Cara, que história bonita, que história emocionante, entendeu? A personagem da Sandra Bullock, ela adota, ela se torna tutora dele, ele tem uma vida muito difícil, uma vida muito complicada, com uma família difícil, a mãe que é viciada, ele não conhece o pai, então, com um pouquinho de ajuda, ele consegue ir para a escola e consegue ter uma bolsa para poder praticar esportes, só que ele tem uma dificuldade para aprender, e numa dessas caminhadas dele para dormir na rua, ele fica catando lixo para comer. Numa dessas caminhadas, a personagem da Sandra Bullock encontra ele na rua, acolhe ele, isso começa a ter um relacionamento familiar entre eles, assim, Aí. e a A história história é vai verídica, né? evoluindo. É a É história uma coisa verídica. verídica. A história vai evoluindo, cara. Que filme emocionante. Claro, assim, Uma história de empatia, não é isso? É uma história de empatia que se, traz aí o melhor de uma mãe. é, você, assim, claro que se você pesquisar na vida real, vai ter algumas notícias dizendo que o Michael da vida real falando que não foi bem assim que aconteceu a história. Mas, assim, vamos Uhum. analisar o filme, não os fatos reais, não o que aconteceu de fato, porque o filme é uma história adaptada, entendeu? Dificilmente vai ter Isso. todos os fatos. Como a história do filme ela funciona muito bem. Na vida real, a gente sabe que teve algumas diferenças, mas, assim, analisando o filme. Que filme emocionante, Tem cara. a sua licença poética. Todo filme, gente, ele precisa ser o seguinte: ele tem que entregar para a gente, né, É. o máximo que ele puder da história. Mas há algumas situações na história, a não sei que seja aquele tipo de filme documentário, em que a pessoa preza exatamente do começo ao fim como foram as coisas. Mas a maioria dos filmes, não. Eles precisam dar a nós exatamente a sensação, até mesmo que não seja a melhor coisa do mundo, um certo bem-estar sobre aquela situação. Então, assim, obviamente a fantasia cobriu boa parte do filme, mas o que pôde ser colocado ali, o que deveria ser, né, visto pelo público, foi colocado dentro desse filme Um Sonho Possível. Mas a Sandra Bullock foi tão extraordinária no papel que rendeu o que para ela mesmo, Tio Doug? O que Ela ela ganhou, ganhou? ela ganhou o Oscar de melhor atriz. Olha Inclusive, só.
E por incrível que pareça, ela quase que ela não faz o personagem. Ela não estava muito convencida, ela não estava convencida de fato. Graças a Quando, Deus que ela não deu esse mole. quando ela conheceu a Lady Anne real, ela decidiu então Aí, ó. interpretar. Outra Vendo? curiosidade, que uma notícia que saiu há cerca de 1 ou 2 anos atrás, que o personagem, o Michael, ele está processando a família por causa do filme, porque ele está alegando que não foi repassado os valores pagos para a família dele. Então tem esse embate jurídico aí, mas o filme, quando termina o filme, você vê lá as fotos reais, né, do personagem, da família. A história é muito bonita, recomendo muito. Quem não assistiu, assista, é muito emocionante. O filme é de 2009, foi um grande sucesso de bilheteria, mais de 300 milhões de dólares pelo mundo. Então, assim, estamos encerrando por aqui com esse programa totalmente especial para as mães que nos assistem e As para mães os, heroínas. e para os filhos das mães que não assistem. Ai, ai, tio Léo. Então vamos dar aquele recadão pro pessoal, aquele recado de. Aquele recado. O tio Léo caiu, então a gente vai dar aquela mensagem mesmo. Pessoal, se inscrevam no canal. Não esqueçam de dar o nosso like lá, por favor. Até a próxima. Tchau, um abraço.